Nesse momento, dentro da corrida pela permanência contra o rebaixamento, a gente tem ainda o Juventude flutuando nesse momento. Ele tem 34 pontos, ele está empatando com o Vasco no Rio de Janeiro. Então, essa análise da gente fica com esse Juventude sem a Tá gente todo mundo saber fechado com o exatamente Vasco, né? sem a gente saber exatamente onde pontuar o Juventude. Tá? Se ele ganha o jogo, ele sai dessa tela, inclusive, ele vai para 36 e a tela só está preparada para times que tenham 35 ou menos. Tá? Mas eu acho que, não sei se Thiago Minhoca, se Arthur vão nessa linha, eu acho que a grande novidade, se é que a gente pode chamar de novidade, talvez de confirmação, mas existe um fato novo e ou concreto. O Atlético Paranaense, a partir de agora, está inserido. A lama já está no pescoço, mesmo com 2 jogos a mais, tá, por fazer. Mas o Atlético Paranaense tem um nível de futebol e um ritmo de pontuação muito baixo, tá? Nesse momento, já é o 15º colocado, está a 2 pontos de Vitória e Corinthians, que abrem a zona de rebaixamento. Tem 2 jogos a menos até aqui, vai fazer 2 jogos a mais, isso faz uma diferença considerável, mas traz nas costas uma sequência de 9 jogos sem vencer, sendo 6 derrotas e 3 empates. Aí eu trouxe um recorte só para comparação. Enquanto o Atlético somou 3 pontinhos em 27 disputados, o Vitória somou 11. É uma diferença considerável nesse momento, tá? A gente tem a classificação ali em cima e eu destaquei a projeção de pontuação ajustada, que é algo que o nosso Power BI sempre traz, do Corinthians, que é de 38,8, do Vitória, que é de 38,3, do Fluminense, que é de 40,7, e do Atlético Paranaense, que é de 43,6. Depois a gente vai aprofundar isso, a gente tem os jogos do Vitória ali embaixo para dar uma analisada, mas eu queria saber de Arthur e Minhoca se vocês consideram o Atlético Paranaense o fato novo e sólido dessa zona de rebaixamento. Com certeza. Eu até comentei com o pessoal lá no clube que essa é a notícia boa para o Vitória. É o Atlético Paranaense, porque você vê uma disputa em que o Grêmio basicamente já foi, é uma equipe a menos nessa disputa, ainda mais com a vitória que ele conseguiu contra o Fortaleza ontem, já está com 35 jogamentos, então assim, o Grêmio basicamente já era dessa briga. Você vê um Juventude e Criciúma que a gente sempre mirou, mas que conseguem resultados que fazem também com que a gente fique naquela dúvida. Será que de fato vão ficar ali orbitando? Será que vão conseguir escapar e tudo mais? E aí gera aquele receio para o Vitória que é, pô, se esses times não estão ali, quem é que vai sobrar então para eu tirar, para eu não ser um dos 4 rebaixados, né? Será que de fato eu vou ter que rebaixar ou o Fluminense ou o Corinthians, ou os dois, melhor Tão, dizendo? tão Fica esse medo. angustiante, tão angustiante quanto está na zona de rebaixamento é que o cenário para o Vitória, desconsiderando o Atlético Paranaense, é rebaixar Fluminense e Corinthians. Exato. Né? Os dois. É uma missão angustiante, porque a gente sabe que esses times em reta final têm o universo, né, a favor, camisa, torcida e outras coisas mais. Exatamente. Então o Atlético Paranaense, por mais que tenha 2 partidas a menos, a gente sabe que isso aqui pesa, mas para mim surge como o maior candidato nesse momento a ser a equipe fora os que a gente já sabe por tabela que estão disputando a realmente de fato ser um dos favoritos ali a queda. Não acho que o Atlético é hoje um dos favoritos, tá? Mas é um candidato a se tornar isso. O Atlético que vale destacar que além de todo o cenário negativo em termos de 9 jogos sem perder, futebol que não vem funcionando, a equipe foi eliminada da Sul-Americana, sabe, com uma derrota forte ali, contundente contra o Racing, contratou o Lúcio Gonçalves para ser técnico. Um cara sem nenhuma experiência, que na verdade a única experiência que teve foi rebaixar o Ceará. E o Atlético apostou nesse técnico. Então,
Se a gente vê um Corinthians, por exemplo, que trouxe Ramon Dias, que ano passado fez uma enorme campanha de recuperação no Vasco, né? Que já está fazendo uma campanha de recuperação no Corinthians, dá para se dizer, né? Por mais que no brasileiro não, mas nas Copas a equipe está indo bem e tal. Um Fluminense que tem Mano, que agora mostra sua face negativa, mas querendo ou não ali fez uma recuperação muito grande no Flu. Querendo, assim, fez não, quer dizer, querendo ou não, não, fez. É um fato, porque o Fluminense era uma equipe que estava ali na situação do Atlético Goianiense, do Cuiabá, rebaixada, né? E agora está num cenário ainda de risco, mas está na disputa. Então, se essas equipes têm técnicos que passam mais confiança, o Atlético, pelo contrário, o técnico do Atlético é mais um ponto forte para a gente colocar ele como equipe a se ficar de olho, né, nessa disputa. Então, eu acho que sim, o Atlético é realmente uma mira grande do Vitória. Não à toa, o Vitória tem, por exemplo, 5 partidas agora, o Atlético no meio delas, em que as 5 são consideradas confrontos diretos. O Atlético já se posiciona dessa forma. O torcedor do Vitória hoje, quando estava vendo o jogo, saiu o gol do Botafogo, já fez, opa, tô perdendo, mas tem uma boa notícia aqui, o Atlético tá perdendo também. Então ele tá 100%, né, inserido nisso. Minhoca. Eu não sei se eu comentei aqui ou na rádio e tal. Eu já tinha falado isso há acho que uma semana e meia atrás, na hora que teve o anúncio do Lúcio, né? Eu falei, eu acho que o Atlético Paranaense não tá dando o remédio correto, não. Nessa hora tá dando um remédio errado aí. E a gente viu exatamente o Lúcio aqui no Ceará, embora seja um contexto diferente. O elenco do Ceará era bem mais limitado a desse Atlético. Esse Atlético tem um elenco excelente, eu diria assim, um elenco que decepciona, de fato, nessa temporada. E eu assisti esse jogo contra o Botafogo hoje, eles tiveram possibilidades, claro, poderiam ter tomado o segundo gol e tudo mais, mas tiveram chances de empatar. Ainda acho um time qualificado para ainda tentar escapar. É um adversário difícil para o Vitória, assim, em termos de qualidade de time, mas a sequência atual, isso vai minando confiança e tudo mais, então acredito que o Atlético eu quero ver o pós-resposta, né? O quanto tempo vai demorar essa resposta, ou seja, o quanto tempo vai demorar até voltar a vencer e após essa vitória. Porque em termos de qualidade de time, eu vejo esse Atlético Paranaense melhor do que o Fluminense, assim, o Corinthians, porque tem um time melhor hoje, mas eu acho que o único porém que o Vitória tem que ter o cuidado aí é quando esse Atlético Paranaense acordar. Ele pode ser um pouco de ilusão, assim, sabe? Eu tenho uma certa dúvida se o Atlético Paranaense vai perdurar tanto, porque é o pior time do retorno, né? Como o Fred trouxe. Nesse recorte aí é a lanterna com 3 pontos. Se eu o colocar o retorno inteiro, vai dar a mesma coisa. Que foi a vitória. Continua sendo pior. Tem uma vitória a mais, mas continua sendo pior. No primeiro jogo. Eu tô vendo aqui que ele pega agora Fluminense e Corinthians, né? Corinthians e Fluminense, na verdade, na sequência. O que do Fluminense é o jogo atrasado, né? É o jogo atrasado que foi remarcado. Isso. E aí ele ainda então, não é tem até bom, né, pro Vitória, porque se tornaram confrontos ali que pelo menos alguém, ou os dois, né, se for empate, vão ficar ao alcance do Vitória, né? Os jogos atrasados do Atlético são chatos, tá? É Fluminense e Atlético Mineiro. E esse jogo contra o Atlético Mineiro já é um jogo em casa, né? Vai depender também de como o Atlético vai estar resolvido lá nas Copas também. E também não sabemos quando deve ser alocado, mas se por acaso não tiver data para alocar, se o Atlético Mineiro chega nas duas finais, né, no caso Copa do Brasil e no caso da Libertadores, aí esse jogo deve ser data FIFA de novembro, né, porque não tem outra data para alocar. Então, eu vejo que para o Vitória, nesse momento, saber isso do Atlético Paranaense é a boa notícia. A má notícia é porque, de fato, é um elenco que eu considero qualificado. Hoje fez um jogo que poderia a qualquer momento ter empatado, assim, teve chances. Embora seja um time com uma defesa vulnerável. Como é que estava a torcida, Minhoca? Comportamento, quantidade. Como é que foi a quantidade de torcida, comportamento? A torcida está irritada há um bom tempo, né? Porque eles perderam aquilo que eles tinham de principal, assim que eles têm historicamente, né? Que é o fator mando de campo. Eles estão há muito tempo sem ganhar dentro de casa, assim. Claro, e é o centenário, né? Eles ganharam eles ganharam do Racing, eles ganharam do Vasco, embora a vitória do Vasco foi um sentimento de derrota, porque perderam nos pênaltis. Então, assim, hoje o torcedor do Atlético Paranaense, ele não comparece, ele está irritado. Então, por exemplo, quando for ter esse duelo lá, o Vitória foi enfrentar, o Vitória tem que tentar abrir o placar para ver se consegue desestruturar a equipe do Atlético Paranaense. Mas não tem dúvida, quando tiver esse jogo, o Atlético Paranaense, uma das vitórias que ele coloca como obrigação é esse resultado contra o Vitória. Não, aqui a gente vai ter que ganhar 3 pontos.
Por isso não vai ser um jogo simples para o Vitória. O Vitória tem que fazer o que ele conseguiu fazer agora diante do Atlético Mineiro, que ele fez lá contra o Palmeiras. Claro que são situações que você olha que, tipo assim, não, beleza, talvez seja um ponto fora da curva. Mas pelo que o time tem entregado, principalmente nesse segundo turno, tem sido competitivo ao máximo. Então, o Atlético Paranaense, para mim, é uma equipe que vai disputar realmente a permanência, só que, como eu falei, é um time que tem qualidade. Eu acho que é um time que, se acordar, esse é o grande problema. Eu acho que o olho, por incrível que pareça, ainda pode ser o Criciúma. Porque eu estava dando uma olhada na tabela do Criciúma. Que tabelazinha enjoada, meu amigo. Enjoada a tabela do Criciúma. Uma tabela bem pesada. O que foi bom, no caso, essa vitória, porque eles estão muito próximos ali, né? Porque se a gente for imaginar 43, 44 para permanecer, 8 pontos, 9 pontos aí resolve o Criciúma. Mas a tabela do Criciúma é muito pesada mesmo, assim, em termos de... Você não consegue contar 7 pontos, assim, para o Criciúma fácil. Você vai contar ali uns 4, uns 5, 6, sei lá. Mas, enfim, a tabela do Criciúma eu vejo bem complicado. Mas esse é o grande problema, né? Porque é um time que está a 6 pontos. E um fator importante que o Vitória tem, né? Perante acho que é todo mundo aí, né, Arthur? Ele tem mais vitórias do que todo mundo. Se ele igualar aí com Criciúma, com Grêmio, com Corinthians, Fluminense, ele ganha no primeiro critério de desempate. Então é bom para o Vitória ter esse fator vitórias a seu favor, né? Já fazendo a piada aí com o nome. O Vitória quase não empatou com o Carpini. Eu acho que o primeiro empate que o Vitória foi ter com o Carpini foi com o Cruzeiro, salvo engano. Assim, o Vitória ganhava ou perdia, eu ganhava ou perdia. Então por isso que ele tem um número de vitórias interessante. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A gente tem um Atlético Paranaense 100% inserido. Eu concordo que é um time com mais qualidade embarcada, mas quando você vem nessa curva, a gente já viu qualidade superior como aquele Grêmio cair. A gente já viu. Não me surpreenderia mais tanto esse Atlético Paranaense terminar como um clube rebaixado. Até porque não é só o Vitória que está na... Ele pode ser ultrapassado por Fluminense e Corinthians, por exemplo. E fechar esse Z4 com Vitória. Então, assim, é muito de risco. Só um detalhe, porque, como eu estava dizendo, Fred, eu acho que, como a gente falava do Fluminense até naquele começo do campeonato, quando o Fluminense tiver a segunda vitória dele... Sim, claro. Como é que... Então, assim, o quanto antes for demorando... É porque eu não sei se talvez o Atlético nem tenha. Hã? É porque há o risco. Já falta uma reta final. Sim. Que... Não, é porque eu só acho que pode ter um fator, tipo assim, acordar. O Atlético Paranaense, no momento, ele está adormecido. Sim. E aí eu acho complicado um time da qualidade do Atlético Paranaense acordar. Quanto mais distante ele acordar, tiver faltando 6 rodadas e ele vai voltar a ganhar faltando 6 rodadas, melhor para o Vitória. Agora, se ele acordar já na próxima rodada, isso é um problema. Ele faz esses 2 jogos que Arthur falou, é um jogo atrasado da 17ª rodada contra o Fluminense no Maracanã e o jogo contra o Corinthians fora. Eu diria que a tendência é ele ficar imóvel. Eu diria que a tendência é ele ficar imóvel nessa semana. No máximo ali um empatezinho, não ter essa vitória que vira a chave, né? Ele pega, Fred, vai ter o jogo, né? Vitória e Atlético Paranaense na Arena da Baixada daqui a 2 rodadas. Mas como o Atlético tem um jogo atrasado, ele vai jogar 3 partidas, né? Ele vai cumprir um desses jogos atrasados, que é contra o Fluminense. Esses 2 mais o Cruzeiro em casa, né? Isso. São 3 jogos que, assim, 2 confrontos diretos contra Fluminense e Corinthians e um jogo contra o Cruzeiro, que é um jogo, hoje, eu considero como um jogo acessível. Tá? O Cruzeiro tá muito... Eu acho que é o segundo pior time do retorno. Exatamente. Só tá acima do Atlético. Mal, muito mal no segundo turno. Mas eu acho que dá pra gente sorte dizer Ravel, que... viu? Dá pra gente dizer que o Vitória... Muito mais sorte do que juízo nesse momento. O Vitória vai pegar esse Atlético, pro Vitória estar bem no campeonato, ele vai ter agora Bragantino e Fluminense em casa, ele vai ter que somar no mínimo 4 pontos. Certo? Todo mundo concorda que se o Vitória não fizer 4 pontos nesses jogos, a situação está muito complicada. Então vamos considerar um cenário que o Vitória vai fazer 4 pontos. Ele só vai pegar o Atlético, um Atlético que abriu vantagem com relação a ele, se for um Atlético que ajudou ele vencendo Fluminense e Corinthians. Ou seja, esse jogo lá, a não ser que o Vitória tenha ido muito mal nas partidas em casa e tenha saído da briga por isso, vai ser um jogo ainda, provavelmente, do Atlético dentro da disputa, ou se não for, também uma boa notícia para o Vitória, porque ele vai ter
atrapalhado a vida ali de Flu e Corinthians. E como o Fluminense, outro jogo que ele tem com Vitória, né? Se o Vitória vence também, seria um Fluminense ali que ia basicamente ter parado nesse recorte do campeonato. Então, em resumo, o que eu quero dizer é isso. Até lá, ou o Atlético vai ser uma equipe ainda dentro da disputa, ou o Atlético vai ser uma equipe que ajudou essa disputa, por causa dos Concordo. confrontos diretos. Mas aí eu trago uma outra pergunta. O Atlético Paranaense, ok, 100% inserido. Se o Vitória ganhar na próxima rodada, ele automaticamente insere o Red Bull Bragantino nessa confusão. Ele Sim, vai Total. a 32 pontos, fica 2 pontos do Red Bull Bragantino, que é outro time que vem numa curva de queda. Sim. Mas o Bragantino ele Empatezinho vem. hoje foi bem a se lamentar, viu? Não estava na conta de ninguém que o Red Bull ia somar um pontinho hoje. O Bragantino ele vem num desempenho atual que se ele já tivesse lá embaixo, digamos, tivesse na situação do Vitória. Uma vitória nos últimos 12 jogos. Mas, por exemplo, ele tá no grão em grão suficiente para não entrar na briga. Porque ele tá jogando mal. Ele tá jogando muito mal. Eu até achei que ele fosse entrar mais nessa briga. Só que ele conseguiu uns empates aí valiosos. Contra o Palmeiras hoje, conseguiu, acho que o empate na rodada passada também. Foi Inter em casa, Juventude fora e Palmeiras em casa. Vem de 3 empates. Tipo assim, percebam, uma sequência difícil. E ele conseguiu somar pontos. Ele poderia estar inserido mais a Vera aí nessa situação. Eu acho que o Bragantino é uma equipe hoje vulnerável. Mas ele Hoje ele não tá, mas se ele perde o Vitória em Salvador, ele tá 100%. Não, claro. O jogo seguinte dele é Botafogo em casa. Botafogo, no caso, em Bragança, né? Bragança, né? Vê que bronca, é Chato. isso. Mas é uma equipe hoje que é aquela equipe, por isso que eu tô dizendo assim, não é o futebol convincente do Bragantino, acho que é o pior Bragantino desde quando subiu para a Série A, mas é uma equipe que faz jogo difícil contra todo mundo, assim, sempre atrapalha, consegue, por isso que tá pontuando aí, sabe? Consegue jogos difíceis, consegue pontuar. Eu tava vendo nos minutos finais desse jogo contra o Palmeiras nem ia pro ataque, era o Bragantino muito mais indo pro ataque do que o Palmeiras. Então, assim, eu acho sim que é um jogo, é aquele jogo que o Vitória precisa ganhar, mas assim, não vai ser um jogo fácil. O Bragantino, ele vem conseguindo muitas vezes... O Vitória no jogo fácil nem com o Atlético Goianiense. O Vitória não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Porque assim, se tinha algum que era fácil, já foi. Agora, daqui pra frente, tem nenhum não. E o Cuiabá, por exemplo, que é um time semi-rebaixado, batendo o São Paulo como bateu hoje, então assim, você vê que... O Cuiabá, meu amigo, o podcast Dourado lá, tá acreditando na Vera, viu? Porque se ganha, tá igual a Vitória e Corinthians, tem um jogo a menos. Aliás, esse foi um ótimo resultado pro Vitória. Porque o Cuiabá vai pegar o Corinthians. O Corinthians, quando voltar, ele vai ter o duelo contra o Atlético Paranaense, aí vai ter o jogo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, o jogo contra o Racing, e aí, entre os dois jogos do Racing, é o jogo do Cuiabá. Ou seja, deve ser um Cuiabá ainda... O jogo é lá em Cuiabá. Esse jogo, por exemplo, pode beneficiar o Vitória também, esse Cuiabá e Corinthians. Porque, claro, o Corinthians, claro, vai priorizar a Série A, né? Nesse meio aí, talvez, não sei também se cair na Copa do Brasil para o Flamengo, muda o panorama, porque também tem essa situação deles de não estarem garantidos na Copa do Brasil do próximo ano. E a chance é sendo campeão de alguma Copa. Se cair para o Flamengo, só vai ter a Sul-Americana de possibilidade. E aí eu não sei se, não, vamos poupar aqui contra o Cuiabá, imaginando que o nosso time reserva consegue bater o Cuiabá fora de casa. Mas o Cuiabá vai jogar Vera contra o Corinthians, assim. Não vai estar. O jogo do Cuiabá é o Atlético Goianiense, pô. Pois é, ou seja, tem tudo ali para 29, né? Se o Corinthians... O trabalho que o Minhoca fez hoje dele, colocou o Cuiabá de volta no campeonato. Eu diria que a tendência é... Veja só. A tendência é Cuiabá, Corinthians e Vitória vencerem na próxima rodada. O Fluminense, para mim, tem uma tendência de derrota. Porém, no jogo atrasado contra o Atlético Paranaense, tem uma tendência de vitória. Então, não seria para mim um cenário impossível ter, antes da 31ª rodada, Red Bull 34, Fluminense 33, Vitória e Corinthians 32 e Atlético Paranaense 31, com um jogo por fazer a mais. Não seria... E Cuiabá 29. Não seria, para mim, um cenário absurdo. Para isso o Vitória ganhar do Red Bull,
o Corinthians ganhar do Atlético Paranaense, o Fluminense ganhar do Atlético Paranaense no Rio, isso tudo em casa, todo mundo que eu tô falando em casa, e o Cuiabá ganhar fora do Atlético Goianiense, como o Vitória ganhou. Então, esse é um desenho que já deixaria uma outra cara de zona de rebaixamento, elevaria a pressão do Atlético absurda, tá? É um cenário. E é importante falar esse cenário porque se a gente considerar que o Vitória não vence, a gente está considerando que o Vitória vai morrer. Então aqui, para a gente poder debater cenários do Vitória, a gente tem que considerar que o Vitória ganha jogos, né? E ganharia esse jogo. O Vitória decide a vida dele no campeonato nas próximas 5 rodadas. Eu diria que decide primeiro nas próximas 2. Por sim. parte. Por parte. Sim. Mas é porque assim, as últimas 4 rodadas do Vitória são muito chatas. Você pegar Botafogo e Flamengo fora, e os jogos em casa é Fortaleza e Grêmio. Um Grêmio que vem reagindo no campeonato. Fortaleza que beleza, não joga bem fora de casa. Esse Fortaleza e Grêmio aí pode ser até bonzinho. Viu? Mas eu acho que vai depender do contexto. Eu acho que hoje, desse quarteto final aí, só o Botafogo seria o jogo mais chato. Porque assim, o Fortaleza pode se estabilizar ali numa zona de Libertadores, fase de grupos, e aí, enfim, né? E também não é um bom visitante. Pode acontecer, sim. O Grêmio também. O Grêmio. É porque assim, a gente não sabe. O Grêmio vai nem para Salvador. Nada, né? Se o Grêmio não correr risco, vai nem para Salvador, pô. O Grêmio, por exemplo, vai depender muito ali do contexto. Renato Gaúcho, né? Por exemplo, se o Botafogo é campeão da Libertadores, se o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, aí já o G6 se torna G8, aí o Grêmio pode estar interessado, né? Enfim, situações. E o Flamengo também já pode estar como campeão da Copa do Brasil, né? E aí também já ter largado essa situação aí, embora nunca é fácil você conseguir um resultado jogando lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Mas o Vitória bateu o Palmeiras, né? Essas últimas 4 pode ter aí uma... Fortaleza joga muito mal fora de casa. Então, assim, o Fortaleza desmotivado pode acontecer. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa de cada vez. Agora, tem que sair com pelo menos 4 pontos. Plantão de Vasco e Juventude. O Vasco teve um jogador expulso, Souza. Entrou, foi expulso com, 5 minutos em campo. E o Juventude acabou de perder um gol assim, embaixo da barra. Pressão do Juventude na reta final. Deu 8 minutos de acréscimo, tá aí nos 47 agora. Um outro ponto também que eu acho que vale destacar nessa disputa pela permanência, que é a pontuação para a permanência. Perfeito. Eu tava vendo a live do Gabriel Amaral lá no Rádio Tricolor. Nervosíssimo ainda, né? Não, o homem tá feliz, né? Porque a rodada para ele foi boa. Uma alegria, né? Ele tá começando a trabalhar com os 44. Os 44 para ter uma segurança a mais. Porque como ele olha ali para um Corinthians, ele olha para um Atlético Paranaense, enfim, ele começa a imaginar que 44 pontos seja uma... 95% na UFMG, né? Então, nesse sentido, se for 44, o Vitória vai ter que somar aí uns 15 pontos. Eu fui bonzinho ali embaixo, naquele gráfico do Vitória. Eu coloquei 43. Pronto, o Vitória é muito bom no desempate, Um pouco a menos, Mas nessa projeção aí, realmente vai ter que ser um desempenho muito bom nessa reta final, né? Você imaginar que você vai ter 9 jogos, e desses 9 jogos que restam, fazer 15, por exemplo, é uma campanha... 51,8 para fazer 14, Minhoca. É uma campanha alta, né? A qual ele não tem no campeonato. Mas... 51,8 é a campanha do Bahia no campeonato. A do retorno, Fred, tem aí, deixa eu ver aqui. O retorno do Vitória. Deixa eu dizer. 46,7%. Já é mais próxima. Já é algo mais próximo. 47%, já é algo mais próximo. Mas é muito ali no limite. O Vitória, é por isso que eu estava dizendo. O que pesa a favor do Vitória, com talvez... 47 aí, Minhoca, ele chega nos 41, 40, né? Ele aqui foi 10 jogos, né? Ele somou 14. É como se ele somasse exatamente 14, né? Que é essa projeção que o Fred fez, né? Que é um pouco... Só que não é 14 falta 10 o jogo, seria, né? 14 e 9. Seria 14 e 9, não 14 e 10, como foi até agora no retorno. Mas vamos considerar que assim, no retorno ele tá com 47, mas ele tá também com um jogo a menos dentro de casa. Então vamos considerar que a gente faz um ajuste ali, seriam perto dos 50. Então
Ele vai ter que, no pô. É o mínimo, Thaís, manter... 51,8, é. Eu digo assim, ele vai ter que, no mínimo, daqui pra frente, manter o que ele tá fazendo no retorno. O mínimo Se ele dele é ganhar esses esse. 2 jogos, a conta muda completamente. Já fica uma Total, conta não, muito é mais acessível, né? muito. Quantos? Aí ele já vê que loucura. Se ele Se ganha ele do ganha os Bragantino e próximos dois. Fluminense, Ah, ele sim. fica precisando de 2 vitórias e 2 empates. E aí já é possível. É. Não, aí já é muito possível. Você já olha assim e faz, você ganha do Corinthians em casa, ganha um de Fortaleza e Grêmio e arruma 2 empates Eu fora aí, digo sei uma lá, coisa, eu não com Atlético esperava e estar Criciúma. falando de chance real do Vitória na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não esperava. Por isso que eu sempre digo que eu acho que o Vitória compete muito dignamente nessa Série A. Muito dignamente. Pelo começo, né? O Vitória fez um começo de campeonato muito ruim. O retorno é igual ao do Bahia, 14-14. O retorno é igual ao do Bahia. E o começo do trabalho de Carpini também foi ruim, né? Ele perdeu do Atlético Goianiense, aí empatou com Cuiabá e Juventude. Então, realmente, assim, o Vitória hoje está nesse cenário, em pé de igualdade ali na disputa com Corinthians e Fluminense, por exemplo. É surpreendente, realmente, assim. Eu É acho, que, eu acho. assim, não sei se talvez a palavra é surpreendente, mas assim, acima das expectativas. É uma equipe E, que e o realmente está pior, sendo mais e o pior, competitiva do que o esperado. é que a gente não tem Juventude e Criciúma ali. Exato. Esses estão mais além da expectativa ainda, né? Que se você parar para pensar, você tirando Juventude e Criciúma da disputa, aí é o que você falou mesmo. Não tinha como a gente tirar Juventude e Criciúma da disputa e imaginar um Vitória vivo nessa rodada. Ninguém ia acreditar. Não tinha como. Eu entrei, esse ano, eu fui muito cético. Eu fui muito cético quanto à possibilidade de variações, tanto na zona de rebaixamento da A quanto na zona de acesso da B. Eu realmente não via margem para ter rebaixado fora esses 5 que você olha e já identifica, né? Atlético Paranaense, Cuiabá, Vitória, Criciúma e Juventude. Eu não via margem para uma queda de um clube de maior investimento, como Corinthians, Inter, Atlético Paranaense, Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense aí na disputa. E lá na segunda divisão eu também não via margem para um Novo Horizontino, para um Mirassol furar aquele G6, né? De Santos, de Sport, de Curitiba, América, Ceará e Goiás, né? Porque eu acho que entra muito, Fred, aí uma coisa que está acontecendo toda temporada. Tirando aquele ano ali que a gente tinha uma Série B com 5 equipes, né? Que era Grêmio, Cruzeiro, Bahia. Sport e Vasco. Ali meio que se comprovou. Se você olha os últimos anos, sempre tem uma equipe inesperada na parte de baixo, na Série A. Sempre tem. Sempre tem. Mas eu achava que esse ano ia ser o ano que não teria. Eu já imaginava, eu só não sabia qual, né? Por exemplo, a que mais surpreendeu foi o Fluminense. Assim, o Fluminense ter feito até agora a Série A que ele fez, e agora nessa recuperação foi muito impressionante. É impressionante porque o Corinthians está ficando surpreendente também, pô. Porque o Corinthians, na verdade, ele já vem de temporadas assim. Já, mas então, por isso que eu falei, tá ficando, porque o Corinthians passou a jogar bem, pô. Mas aí também por um, digamos, um upgrade assim, que nenhum dos clubes, ninguém que está disputando, nem o Fluminense, que tinha talvez um pouco mais de condições, ou o Atlético Paranaense, conseguiu fazer essa mudança. Hoje foi um castigo pro Corinthians, assim. Foi. Castigo. Ele é aquele que tá com mais futebol do que ponto. Sim. Nesse momento, o Corinthians tem mais futebol do que ponto. Lota estádio, constrói o jogo, constrói a vitória, perde gol, leva um golzinho ali. No fim. E esse eu acho que é o principal problema pro Corinthians, Fred, porque dá uma sensação, o Arthur até falou aqui já. Não, o Corinthians tá com um cara que não vai cair. Só que já tá falando isso já tem umas 5, 6 rodadas já. 5, 6 rodadas. Tá com um cara que o melhor time é o Vitória. Se você puxar recorte de 9, é o Vitória. Recorte de 5 é o Vitória. O Vitória tá muito competitivo nesse cenário. Agora, se você disser, você aposta, Fred, no Vitória, eu não aposto. Porque eu tô dizendo aqui da importância de vencer o Red Bull Bragantino. Eu não sei se vence. Porque o Red Bull Bragantino ainda é melhor do que o Vitória. Esse é o problema. Aí depois ele pega o Fluminense. O Fluminense é melhor do que o Vitória. Esse é um problema muito grave, que os times são melhores do que você. Né? E você ele é muito competitivo, mas é difícil a gente não consegue dizer que ele é melhor, que ele é superior, que ele tem sabe?
É como se assim, a gente sempre valoriza muito o que o Vitória vem fazendo, porque ele consegue sobrepor essa diferença, mas ela continua existindo. O Vitória vai pegar um Red Bull Bragantino, que o centroavante do Vitória é um cara emprestado do Red Bull Bragantino que não tinha espaço no elenco deles. Que Exatamente. é Alejandro, por né? exemplo. Isso. Que o Vitória tende a não conseguir nem utilizar. Então isso mostra como realmente há uma discrepância ali, né? É Agora isso, deixa eu tá? fazer uma pergunta para vocês. Eu vi Faz muita aí. gente comentando nessa rodada, por mais que essa rodada até nem é a rodada mais clara para isso, né? Talvez a última que suscitou mais essa dúvida. Muita gente dizendo que assim, ou o Fluminense ou o Corinthians vão cair, que não conseguem imaginar os dois escapando. Vocês estão nessa aí Não, ou nunca tive. eu já tive mais certeza de que eles não cairiam. Tipo, acho que isso, umas 3 rodadas isso atrás, sem dúvida, isso sem umas dúvida. 3 rodadas atrás, para mim, Fluminense e Corinthians eram quase que assim, Vitória nem conte com eles. Hoje eu já vejo assim, tem que contar total. Estão Não. Pro completamente na Vitória, briga. pelo amor de Deus. Completamente na briga. Assim, obviamente com maiores investimentos. O Fluminense tem um Thiago Silva, o Corinthians quem ele trouxe, tal, beleza. Mas não são caras que ficaram fora, como o Grêmio, por exemplo. Hoje, para mim, o Grêmio é o cara que tá fora. Ninguém olha mais pro Grêmio. Tá fora da disputa, ninguém nem pensa mais nisso. Mas, eu acho que... mesmo assim, achando que eles estão mais na briga do que eu imaginava nesse momento, não consigo também cravar que um dos dois vai cair, não. Eu acho que o Fluminense já deu aí nessa primeira arrancada ali, né, com o trabalho de Mano Menezes, um indício mais forte de que estaria fora dessa briga. Agora eu vejo ele mais inserido do que o Corinthians. Então, vejo o Fluminense como um potencial candidato, mas ainda, assim, no escolhe ou morre entre os dois, Fluminense. Mas ainda acho que é mais provável que nenhum dos dois caia. Eu concordo, viu, Ravel? Por mais que o Fluminense tenha vencido na rodada, mas eu ainda acho que ele corre mais isso do que o Corinthians. Também acho. Porque, assim, o fator Mano que foi citado aqui, para mim já tá na segunda curva do fator Mano. E a segunda curva do fator Mano... Aquilo que a gente já conhece dele, né, Fred? Eu não consigo, pronto. Respondendo essa pergunta, eu não consigo ver o Corinthians rebaixado. Não tem cara nenhuma de rebaixado. Tá jogando no astral positivo, a torcida positiva. Eu não consigo ver. Agora, tá dando tudo errado, o que é extremamente perigoso. Mas assim, você olha o Corinthians, você vai pro jogo. Eu assisti boa parte hoje. Eu fiquei entre Bahia e Flamengo e Corinthians e Inter. Mas o Bahia tava tão entregue no jogo que você não olhava pro jogo do Bahia imaginando a reação do Bahia. E o jogo de São Paulo, do jogo Corinthians e Inter, tava absolutamente... Parecia Copa do Brasil, parecia Libertadores, assim. Jogo intenso, lutado, os caras caem no chão. Faz o gol, pô, e leva um golzinho ali de letra do garoto que o intencionou. É muito castigo. Eu não vejo o Corinthians caindo. Tá? Agora, Carlos está perguntando no chat quem a gente aponta. Eu acho que se o Atlético Paranaense de fato terminar o campeonato com o Lúcio, se tornou o principal candidato. Eu ainda acho que caem Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória. Tá? O Criciúma que Minhoca falou, quando eu tava começando a laçar o Criciúma deu uma recuperada. Foi. Tá? Aquela vitória contra o Grêmio foi fora da curva. Foi. Né? Mas, de fato, eu não me assustaria também. A gente, é o que eu tô dizendo, eu sempre digo isso, né? Existem 2 momentos no campeonato que a gente acha que o campeonato acabou. É uma loucura isso. A gente fica assim, fatalista demais. Que é na virada do primeiro turno, é cada sentença que parece que só vai ter mais 2 rodadas. E agora, na 30ª rodada. A 30ª rodada, quando chega, parece que faltam 2 jogos. Assim, é um tudo ou nada, assim. Meu Deus do céu. Só que, assim, o cenário é muito... Esses campeonatos aqui são muito equilibrados, muito duros. 2 resultados fora da curva. Não são nada. E mudam uma tabela inteira. Então, a gente tá dando aqui o exemplo pro Vitória. Se o Vitória ganha esses 2 jogos, basicamente anda metade do caminho em 2 rodadas. Não, essa história dele ser favorito a cair já muda. Já muda, já por não exemplo. É mais. Já não é então, mais um assim, dos 4 favoritos. A não ser que todo mundo ganhe aí no meio, mas... Eu ainda ficaria ali entre Criciúma e Atlético Paranaense para ser o meu quarto.
Eu também, eu tô parecido um pouco com vocês. No começo, eu achei que tava um carinha até de 2 caírem lá no começo do campeonato, né? Quando tava aquela coisa, enfim, insana O lá. Fluminense o estava Grêmio morto, também, né? né? Tava O uma Grêmio coisa também, maluca no uns começo, por aí. tava uma coisa maluca. Só que aí depois, quando o Fluminense recuperou e tudo mais, por exemplo, mas eles ganharam esse último jogo assim com uma certa dificuldade e tudo mais. Mas também, assim, as equipes também estão mostrando uma certa dificuldade. O que eu vejo hoje, assim, talvez aí entra muito o contexto técnico para o momento, que é o que pesa contra o Atlético Paranaense, né? Tipo, não é só o fato do Lúcio ser um não treinador, né? O cara basicamente trabalhou uma vez como treinador no Ceará, e agora a segunda vez. Que é saber lidar na hora que tiver coisas a resolver. O Mano já passou por isso, mas o efeito Mano já não é mais o mesmo quando ele chegou. O Corinthians, por exemplo, tem um bom treinador também, o Ramon, com um excelente elenco. Mas também nessa de cai para o Flamengo, aí volta para a Série A, e se não voltar para a Série A já ganhando, vai se complicando. E o Vitória com meu Deus, eu ia falar Carilho, não. É o meu nome do homem, não. Carpini. Com Carpini, ele está conseguindo fazer a melhor versão do Vitória. Eu não tenho nem dúvida disso. O que o Vitória está entregando é o melhor que ele pode entregar nesse momento. Às vezes, comete falhas e tal, os jogos que estavam na mão, que deixou escapar, o jogo de hoje, que poderia ainda ter conseguido uma virada histórica. Então, assim, essa disputa aí para o Vitória, eu vejo que dá para imaginar talvez um grande Caíno, um desses mais ricos aí, e a possibilidade... O problema desse Juventude Criciúma, que aí é onde entra também essa questão do técnico que eu falei, é um muito experiente para livrar, que é Jair, né? Jair sabe trabalhar muito bem, e vai ter esses jogos, ele vai pegar o Palmeiras na próxima rodada, um jogo difícil, mas o Palmeiras acabou de empatar com o Bragantino. Eu não duvido nada, o Juventude, sabe, assim, vai ter o Fortaleza, que é um péssimo visitante, dá para também ir somando seus pontos. E o Criciúma também, o Tencate não, é o Tencate, né? Tencate, né? Tencate é 2.000 anos. Tencate está sempre conseguindo fazer o time também, acho que até nesse ponto melhor do que o Vitória, né? Só que ele conseguiu ter uma gordura a mais, algo que o Vitória não conseguiu ter. Então, nessa equação do Vitória, realmente acaba... Quando a gente tenta pensar outros dois caindo... largou melhor. O fato que pesa contra o Vitória é quando a gente tenta pensar em 2 times para cair, para ele escapar, isso é que complica, né? A gente consegue talvez imaginar um, que hoje indica mais o Atlético Paranaense. Teria que estar acontecendo uma crise no Corinthians, no Fluminense, e não é bem... O Fluminense estava um pouco nesse caminho, né? Mas conseguiu essa vitória, aliviou a situação. Mas ó, só um último comentário sobre isso. O Rubens Dias trouxe aqui no chat, né, a probabilidade de rebaixamento. E a gente vê um Corinthians com 61,8 contra um Fluminense com 35,5. Então, assim, se a gente for pela porcentagem, vai totalmente de contra o que a gente falou aqui, né? Ele não vê um Corinthians sendo rebaixado quando ele tem mais chance hoje, segundo a matemática, de ser rebaixado do que de ficar. Para mim, isso representa muito aquilo que Cássio fala muito aqui, né? Tipo, quando você tá vivo nas Copas, por mais que tenha a vertente de que isso atrapalha, são mais jogos, você vai dividir a atenção, mas a onda positiva que isso gera é muito importante. Porque a minha sensação de que o Fluminense se tornou favorito à queda em vez do Corinthians está muito ligada quando o Fluminense foi eliminado. Me passou aquela sensação de, pô, a onda positiva, aquela coisa que o Fluminense estava reagindo e tal, cessou. Enquanto o Corinthians a gente fica com essa, que não tem cara de que vai cair, porque o time tá bem nas Copas. E aí pode acontecer o efeito que teve com o Fluminense, assim, vamos dizer, né? Tipo, se o Corinthians cai numa semi de Sula e cai agora na semi da Copa do Brasil, como será que esse Corinthians chega pro brasileiro, sabe? Moralmente. Que pode ser um golpe duro também. Porque eu acho que tem muito isso. Porque se você olha apenas o brasileiro, não é campanha para o torcedor do Corinthians estar confiante na recuperação, sabe? É um Corinthians que está desde o começo ali, não consegue sair, tem poucas vitórias no campeonato, tem poucos gols marcados, né? Não sei agora se reagiu, mas o Corinthians teve um momento ali que ele tinha feito gols em pouquíssimas rodadas, né? Quando você pegava o recorte inicial do campeonato. Então, às vezes pode ser isso. Às vezes a gente pode estar sendo mais otimista com o Corinthians do que a realidade por sentir que é uma equipe que está viva. Mas eu acho que tem um motivo, Arthur. Assim, o Corinthians realmente, do Grêmio até o Cuiabá. Bota o Atlético Goianiense aí só para tabela. Mas de todos, é o que tem o melhor elenco hoje, pô. O melhor elenco de todos daí é o Corinthians. E que tem jogador... o que mais mudou o elenco também, né? Tipo, reformulou total. E que melhorou mais a performance. Hoje, por isso que a gente imagina que o Corinthians vai cair, porque a performance do Corinthians é melhor do que todos esses. Melhor.
Você vê um time como o Corinthians, mesmo sem ter começado bem o confronto contra o Flamengo no meio de semana, mas ele teve reais chances de conseguir aquele empate, mesmo tendo dificuldade em boa parte do jogo. Então, assim, é um time muito qualificado. Você ter hoje um Garro, um Coronado, mesmo o Yuri Alberto sendo uma piada, mas o cara hoje fez 2 gols. Então, assim, o Corinthians hoje tem tudo para sair. Resolveu o problema no gol, né? Com o Só que Souza, aí é o que cara tá. chegou bem. Ele não está conseguindo fazer a virada de chave. Ele não está conseguindo as vitórias. Porque, como eu falei do Atlético Paranaense, quando voltar a ganhar, o Corinthians eu acho que é um pouco isso. O Corinthians só não está conseguindo ter uma sequência no Brasileiro. Ganhou um jogo ali, mas perdeu outro, aí foi ver, empatou, perdeu de novo. Ele não sai da lama. O Corinthians está sempre atolado. Está sempre atolado. Eu acho que faz muito tempo que ele não sai do Z4, né? Se eu não me engano. Faz muito tempo, saiu, faz muito tempo. Tava saindo hoje, né? Com a vitória sairia, né? Esse empatezinho foi um golpe duro pro Corinthians, viu? Moralmente foi um golpe pesado. Tava indo Também ali não gostei, não. Tava indo ali a 31 pontos.